Demonstrada a compra de um único voto, impõe-se a cassação de mandato. Fora do Brasil, em algum país do mundo, se cogita a cassação de mandato eletivo sem que haja demonstração da potencialidade ou gravidade, como aqui se admite com fundamento no artigo 41A? O direito comparado só cassa mandatos se houver a demonstração clara de comprometimento do resultado. Os demais ilícitos eleitorais são puníveis, mas sem anulação da eleição. Desde a introdução do 41A, o Brasil é o país do mundo que mais caça mandatos eletivos por decisão da Justiça Eleitoral. A partir daí, há dúvidas relevantes. A Constituição Federal autoriza a cassação de mandato sem potencialidade, gravidade. O que é potencialidade e gravidade? Pode ser presumida? Nas modalidades de abuso, como é que o TSE faz o cálculo da potencialidade e gravidade? Afinal, o que o artigo 41A tem que os demais ilícitos eleitorais não têm? Quais são as idas e vindas da jurisprudência brasileira sobre o tema? O Brasil tem um encontro marcado com a revisão desta orientação? Bom dia a todos. Me atribuíram uma incumbência bastante difícil de cumprir nesse painel, que é, a rigor, limitar o tempo de fala do Pereira. Então, a tentativa vai ser fazer com que ele respeite as regras que ele mesmo delineou para esse congresso. O nosso tema de hoje é ações eleitorais, gravidade, proporcionalidade e potencialidade. A gente vai dividir o painel em duas apresentações iniciais, começando pelo Dr. Frederico Alvim e depois pelo Pereira, a quem eu vou caçar a palavra, sob duas perspectivas. A primeira, do Dr. Frederico, sobre o problema da gravidade no sistema de proteção da legitimidade, e depois o Dr. Pereira vai falar sobre a compra de voto no direito comparado. Eu passo a palavra imediatamente para o Dr. Frederico, porque teremos 50 minutos para esse painel e imagino que os debates serão bastante intensos. Dr. Frederico. Olá, bom dia. Vou pedir licença para ficar em pé, que eu vou usar uns slides. Se a sua missão é difícil, eu vou te dizer que ela é mais difícil ainda, porque eu suponho que eu fale mais que o Pereira. Mas não é mais difícil do que a minha, porque aqui, a rigor, a gente vai lidar com o impossível. Porque você pode recolher toda a doutrina existente. Esses temas tocam com dois conceitos jurídicos indeterminados, sobre os quais graça o maior estado de desconhecimento. Ninguém sabe direito o que é a legitimidade eleitoral, ninguém sabe precisar, com algum rigor, o que significa a gravidade das circunstâncias que, no nosso modelo, autoriza a edição de mandados de cassação de mandato. Mas eu vou tentar por aí. Eu acho que a gente tem um grande problema, como o teaser já deixou transparecer, mas eu acho que o nosso problema passa por ele nasce em uma incompreensão do sistema. E, portanto, antes de entrar na gravidade, eu acho que a gente tem que revisar o beabá. Bom, a gente não pode nunca perder de vista que a finalidade essencial da justiça eleitoral é realizar a proteção efetiva do direito de escolha dos governantes. E a gente não está falando da proteção da liberdade do direito de escolha de um ou dois eleitores, mas da proteção de uma liberdade difusa, densa e maciça, que materializa a vontade coletiva de uma comunidade a qual a gente tem que conceder a máxima proteção possível, e é exatamente isso que a nossa linha jurisprudencial, a gente tem se perdido exatamente nisso na nossa linha jurisprudencial. Bom, para isso, a Justiça Eleitoral conta com um instrumental normativo referente ao nosso microsistema de contencioso eleitoral. A gente pode, por uma visão geral, para a gente conseguir se aproximar mais um pouco do conceito de legitimidade, a gente pode lançar um olhar sobre esse sistema de esse microsistema de contencioso eleitoral. E como é que eu vou achar a legitimidade? Bom, a gente pode separar, a partir do grau de significância, o grau de desvalor que o sistema atribui a determinados ilícitos eleitorais, ilícitos de duas ordens principais. Os ilícitos eleitorais de primeira categoria, que são aqueles ilícitos mais graves que levam à cassação de mandato, e os ilícitos de segunda categoria, que são os ilícitos menores,
que apresentam penas de suspensão de direitos ou penas pecuniárias. Bom, a partir daí, a gente pode olhar para esses sistemas mais graves e procurar quais são os valores tutelados pelo sistema. E se a gente colhe o valor tutelado por cada ilícito, cada norma que prevê um ilícito que gera cassação, a gente vai começar a se aproximar do núcleo duro da legitimidade eleitoral, que eu chamo de legitimidade nuclear. Estão plasmados ali. A gente tem ilícitos de primeiro grau separados, basicamente, em linhas generalíssimas, em 3 categorias. São as condutas indutoras de fraude, cujo valor tutelado é a fidedignidade dos resultados, e o foco do esquema de repressão aí, a manipulação ou o ardil. A gente tem também aí, agora já se aproximando mais dos casos de abuso de poder, que, juntamente com a compra de votos, são os casos que ensejam o maior número de cassações. A gente tem ilícitos de primeiro grau também, com condutas indutoras de corrupção, de pressão, de constrangimento, tutelando a liberdade para o exercício do sufrágio através de um esquema que foca nos atos de cooptação da vontade dos eleitores ou nos atos de violência, inclusive a violência simbólica, que vem para o direito eleitoral, quando a gente começa a tratar dos casos de abuso de poder religioso. Acho que aí o estado de incompreensão atinge um nível ainda maior. Eu não estou fazendo isso à toa, não. É porque lá no final, quando a gente pensar em se tem alguma forma da gente pré-determinar um esquema de valoração da gravidade das circunstâncias, eu vou retomar esses conceitos. Bom, e a gente também tem os ilícitos que são condutas indutoras de desequilíbrio, e aí a gente tutela a igualdade de oportunidades. Falo das formas restantes de abuso de poder, que são aquelas formas que atuam sobre o ambiente, não diretamente sobre uma parcela significativa ou não do eleitorado. Mas o nosso grande problema, o nosso dilema reside no fato de que o direito eleitoral importa e dá uma importância absoluta para um conceito que, a rigor, não é um conceito jurídico. A legitimidade é um conceito político, e o problema é maior. Bom, primeiro caso, e não interessa para a Justiça Eleitoral saber disso, num conceito próprio e político de legitimidade, a gente não olha apenas para o contexto fático das eleições, o que aconteceu e o que deixou de acontecer. A gente fala, de verdade, de uma análise que tem que partir de uma base tríplice, inclusive atuando sobre a qualidade legislativa, mas também sobre a atuação institucional. E esse é o primeiro ponto importante. Quando a gente esquece aquela premissa colocada de que a Justiça Eleitoral tem que tutelar a vontade de uma determinada comunidade, quando a Justiça Eleitoral perde a mão e exagera na cassação, é a Justiça Eleitoral faltando com um dever institucional que está comprometendo a legitimidade das eleições num nível muito, muito, muito maior do que aquele candidato que comprou meia dúzia de votos. Bom, mas o nosso problema, trazendo isso aqui para o esquema da análise da gravidade das circunstâncias, o dilema está posto na lógica da análise, porque a gente importa impropriamente uma análise e confere a ela uma natureza que violenta a sua essência. Porque a legitimidade não é um conceito assertivo, binário, de sim ou de não. A legitimidade é, por natureza, e isso a gente não consegue mudar, um conceito escalonado. É impossível, do ponto de vista epistemológico, a gente dizer simplesmente que uma eleição pode ter sido legítima ou não. A rigor, a gente tem um processo eleitoral com uma maior ou menor carga de legitimidade. Sem embargo, os juízes têm que enfrentar esse dilema. O juiz ele tem, então, que aplicar um conceito ficcional, quando ele vai chancelar ou deixar de chancelar a validade de um determinado pleito. Ele tem que dizer se é preto ou se é branco, algo que não tem como deixar de ser cinza. E esse dilema ganha contornos dramáticos quando o juiz eleitoral tem que enfrentar o caso, muitas vezes esquecidos, de que essas decisões de cassação de mandatos que anulam os efeitos do voto de uma base ampla de cidadãos e, portanto, anulam um direito fundamental, têm uma forte carga contra-majoritária. E por isso que eu dizia na van vindo para cá hoje, que eu acho que toda autoridade eleitoral
todo servidor da Justiça Eleitoral. Fui apresentado como advogado, de fato eu não sou advogado, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, mas estou falando coisas aqui que é até melhor que se eu fosse advogado, porque eu posso estar cometendo suicídio profissional. E, portanto, quero dizer que as minhas críticas passadas e as que virão, elas são críticas difusas ao nosso sistema e não a um tribunal específico ou outro. Bom, o problema é que esse fato, essa premissa inafastável de que essas decisões são contramajoritárias, aliada à finalidade posta, a finalidade essencial da justiça eleitoral, levam a uma conclusão inafastável. As decisões eleitorais de cassação deveriam, por princípio, ser decisões de última ratio. A gente só deveria cassar candidatos em casos extremos, e a nossa legislação e a nossa base jurisprudencial, contrariando toda uma sorte, toda uma linha para a qual confluem culturas jurídicas muito diferentes, estão completamente descoladas da nossa postura. E o problema que a gente vai começar a partir das perguntas, a gente vai enfrentar isso mais, é que a nossa realidade, ela contraria a expectativa do esquema normativo. Estatísticas demonstram que, desde as eleições de 2000, a gente tem mantido uma média estável de cassação de algo em torno de 5% dos prefeitos eleitos no país. Estatísticas demonstram também que, nos últimos anos, a gente teria, a Justiça Eleitoral em todo o país, estaria cassando um prefeito a cada 8 dias. E estatística essa que não leva em consideração os prefeitos já cassados, mas mantidos nos cargos com base em decisões liminares, porque então a gente passaria a cassar algo em torno de 4,75 prefeitos por dia. E ontem a Marilda, eu discutia isso com a Marilda me passou um dado também interessante. No último ciclo eleitoral para cá, da última eleição municipal para cá, a gente realizou diversas eleições suplementares no país. Óbvio que essas eleições elas são realizadas em conjunto, né? Várias eleições no mesmo dia. Mas se a gente estende esses processos eleitorais no tempo, a gente teria realizado uma eleição de prefeito no país a cada 6 dias. É por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação à análise da gravidade das circunstâncias das eleições, e esse número explosivo de cassações, que o Pereira constatou que é um número sem precedentes no mundo, pode ser explicado, na minha visão, por uma tragédia em 2 atos. A gente começou a perder a mão, na minha visão, com a 9.840 em 99, né, quando a gente passou a poder cassar mandato por captação ilícita de sufrágio, com base na compra de pouquíssimos votos, e, num segundo ato, quando a gente abandonou a jurisprudência em torno da potencialidade, que era uma garantia para a manutenção da lógica do sistema e, por arrastamento, uma garantia da manutenção do direito fundamental do cidadão de escolherem os seus governantes. Eu encerro por aqui, mas eu quero retomar algumas questões fundamentais a respeito da legislação e da jurisprudência internacionais a respeito do tema, para, finalmente, apresentar um modelo, um esquema que nos permita entender melhor como é que se afere a gravidade das circunstâncias, um modelo hipotético que eu criei para encerrar no final. Agradeço por enquanto. Muito obrigado. Quer? Bom, eu não pude nem apresentá-la, já me cassou a palavra direto. Bom dia a todos. Eu vou respeitar o tempo, sim, na medida possível, André, fique tranquila. Bom, esse tema é um tema muito, assim, relevante para o direito eleitoral e tem uma relevância inversamente proporcional à dedicação que eleitoralistas entregaram ao tema. E esta irrelevância de tratamento tem muito a ver com o descaso que o direito eleitoral tem com o direito comparado. É uma coisa esquisitíssima, né? Nós não olhamos para aquilo que acontece no resto do mundo. E quando digo não olhamos, digo eu também nunca olhei direito.
E nós temos esse autismo do direito eleitoral aqui brasileiro, com uma consequência grave, porque quando nós olhamos para o direito comparado, vemos como nós estamos absolutamente isolados, né? Eu vou tentar demonstrar aqui com um estudo de direito comparado que eu fiz. E, ao fazer o estudo de direito comparado, me dei conta que falava muita bobagem há muitos anos. Então, eu tive uma decepção muito grande comigo mesmo, em relação àquilo que vinha falando há muito tempo. Mas, em compensação, eu constatei, o que deu mais ou menos uma compensada, que o Adriano Soares da Costa também falava muita bobagem há muitos anos, de forma tal que o direito comparado, ao mesmo tempo que me decepcionou, me deu a grata satisfação de constatar que o Adriano estava errado. E eu vou começar exatamente por esse ponto do Adriano, explicando um pouco qual é o meu conceito de cassação de mandato. O que dizia o Adriano? O Adriano sempre disse que, aproveitando a ausência dele, ele chega daqui a pouco, ele sempre disse que cassação era uma inelegibilidade cominada simples, né? Ou seja, na verdade, você ficava inelegível para aquela eleição. E ele sempre disse que inelegibilidade era sanção. Toda inelegibilidade, inclusive a inelegibilidade cominada simples. Portanto, aquele que ficasse inelegível para a eleição, ele era sancionado com a sua retirada da disputa. Isso é, com todo respeito ao Adriano, algo absolutamente desconectado de tudo o que acontece no mundo. Não, em nenhum lugar do mundo, cassação é inelegibilidade. Inelegibilidade é uma coisa, cassação é outra. E são inconfundíveis. E cassação nunca é sanção. E eu peguei um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, pré a 9.840, que alterou a 9.504, que tratava de compra de votos. E o que é que dizia o julgado do ministro Jesus Costa Lima? Eleições municipais de 92, compra de votos, inexistência de nexo de causalidade entre os fatos apurados e o comprometimento da lisura e normalidade do pleito, a apuração de eventual ilícito tipificado no 299 do Código Eleitoral. Ou seja, olha, compraram votos sim, diz o julgado, mas não compraram na dimensão tal para alterar o resultado. E como não compraram na dimensão para alterar o resultado, ele merece sanção. Mas lá no direito penal, eu não posso sancionar, entre aspas, punir, entre aspas, a legitimidade da eleição em razão do ilícito cometido que deve ser resolvido lá no campo do direito penal. Isso era pré-1999, portanto, há 20 anos. E é por isso que não se cassava ninguém. É bem verdade que, se nós retomarmos a jurisprudência de 99, o Frederico, que não é advogado, é servidor, fica na boa como servidor. Mas nós, advogados, estaremos, evidentemente, condenados ao final da nossa atividade, como era o direito eleitoral antes de 99, quando não cassavam ninguém. Se é verdade que tem uma cassação a cada 8 dias, é também verdade que há uma contratação de um advogado a cada 8 dias. E eliminar com as cassações de mandato, 2 advogados, bem lembrado, um de cada lado, de 99 para cá, e esse evento de direito eleitoral só existe em razão disso. Comemoramos, pois, o grande erro da jurisprudência do TSE, Frederico. Mas, dizia eu, que cassação de mandato não é sanção, nunca foi sanção e não é sanção em lugar nenhum do mundo. O que é, então, cassação de mandato? Guilherme demorou a concordar comigo, mas me ligou ontem dizendo, afinal, concordei, Pereira. Então, com a concordância do Guilherme, eu digo que cassação de mandato nada mais é do que restabelecer a situação que nós teríamos se não tivesse o abuso sido praticado com potencialidade. Isso que é a cassação de mandato. A lógica subjacente a toda e qualquer sentença de cassação de mandato é uma só. O juiz deve dizer, este abuso praticado
foi praticado numa dimensão tal que eu possa concluir que o resultado teria sido outro, não tivesse sido praticado o abuso? Eu fiquei contente, porque eu digo isso há muito tempo, e constatei que em todos os países que eu analisei, é rigorosamente desta forma. Não há cassação de mandato sem a demonstração que o ilícito eleitoral foi praticado numa dimensão tal que houve alteração no resultado. Paradoxalmente, Andréa, quando o TSE abandonou o conceito de potencialidade matemática, disse o seguinte: ora, nós não podemos imaginar que o resultado eleitoral seja um componente do raciocínio de cassação, porque, eventualmente, a cassação pode acontecer, inclusive, antes do resultado eleitoral. E aí nós não teríamos como dimensionar qual foi a diferença de votos, por exemplo, entre o primeiro e o segundo colocado. Nenhum lugar do mundo caça antes do resultado eleitoral. Os mexicanos, inclusive, como disse o Henrique aqui corretamente, né, estabelecem que o percentual máximo que se pode admitir de diferença entre primeiro e segundo colocado para que haja cassação é de 5%. Lá eles têm uma lógica aritmética para dizer quando é que pode cassar, quando é que não pode cassar. Se a diferença for maior do que 5%, por mais grave que tenha sido o ilícito, não se caça mandato, porque senão a cassação, para usar a expressão do Fred, seria uma ação contramajoritária da Justiça Eleitoral, que a título de punir, e a punição deve estar no campo do direito penal, o que faz é inverter o resultado da eleição. E a Justiça Eleitoral só pode reverter o resultado da eleição quando ela reverte para restabelecer a legitimidade que tinha sido violada com o abuso com potencialidade. E esta é uma posição de vários países que eu examinei, todos no mesmo sentido. Quem conhece o Fred sabe que é quem mais conhece direito comparado no mundo, porque ele é o que mais conhece direito comparado aqui no Brasil, direito eleitoral comparado, e como aqui no Brasil estão os que mais conhecem, não há nenhum outro que conheça tanto quanto ele. Mas eu, sabendo que ele viria com todos os exemplos de direito comparado, eu pesquisei 3 países que eu achei que o Fred não poderia pesquisar: Filipinas, Paquistão e Afeganistão. E os 3 países também confirmam a tese do que acontece no Chile, Peru, México, inclusive na Inglaterra, que foi o primeiro país que tornou jurisdicional o controle da lisura do processo eleitoral. E voltando um pouco, Fred, pressionado já pelo tempo e pelo olhar da Andréa, eu queria dizer um pouco daquilo que conversávamos, eu e Neisser, sobre isso. Nós temos que medir, nós do direito eleitoral, os juízes eleitorais, têm que medir o que é potencialidade sem o amparo do critério aritmético dos mexicanos. Quando nós tínhamos o conceito de potencialidade matemática, pré-1999, era mais fácil, porque nós usávamos o parâmetro internacionalmente aceito e caçávamos quase ninguém, por isso não tinha advocacia eleitoral, por isso não tinha congresso de direito eleitoral. Quando nós fizemos a viragem do 41A e consideramos a caçar, né, num salto acrobático, né, hermenêutico, que a compra de um voto só, né, um raciocínio desenvolvido pelo então ministro Jobim, um voto só gerava cassação, porque havia, de lado, a expressão que usaram no julgado da época, uma potencialidade presumida, nós começamos a presumir potencialidade. Primeiro no 41A, depois nós importamos a lógica do 41A para o 73 e voltamos um pouco. O 41A foi para o 73, o 73 foi temperado pela proporcionalidade, depois nós colocamos no 30A e depois nós começamos a presumir potencialidade também nos abusos da 6490. E nós caçamos em 10 anos, na mudança de 99 a 2009, palavras de Aires Brito, 1000 por potencialidade presumida, que é uma jabuticaba brasileira. Presumir potencialidade é uma loucura, é uma verdadeira loucura, é uma insanidade, e além de insanidade, é algo que só se pode colocar
no campo, né, da arrogância de quem julga, com todo respeito a todos os que julgam, até porque nós, advogados, sempre nos valemos dessa possibilidade da arrogância contra a majoritária da justiça eleitoral. E por que isso? Porque como é que a gente descobre como é que um sujeito ganhou ou perdeu uma eleição e por quais motivos ganhou ou perdeu? Isso está no campo do impossível. Tem um estudo que eu cito sempre, está publicado na coluna do Hélio Schwartzman, um americano chamado Tetlock. O cara ficou, coisa do americano, Fred, 20 anos, né, e colheu, durante 20 anos, 28 mil prognósticos em economia e política. Me interessaram os da política. Os prognósticos da política eram: fulano de tal, por conta destas condições, vai ganhar a eleição. Fulano de tal, por conta destas condições, vai perder. Fulano de tal foi atacado por aquela fake news, por aquelas fake news, será cassado, perderá a eleição. A eleição foi decidida porque inventaram aquela história, porque houve o uso da máquina, né? Na verdade, o espaço do aleatório, nos diz o livro Andar do Bêbado, tem uma influência no resultado eleitoral muito maior do que a gente imagina. Na verdade, se ganha eleição por uma confluência de fatores absolutamente aleatórios. Há certa racionalidade, mas o espaço do aleatório é muito maior do que a gente imagina. O que se faz muito em política, por parte dos analistas políticos, é aquilo que no livro se chama de inferência retroativa, ou, na expressão preferida de FHC, engenharia da obra feita. Depois que o resultado eleitoral acontece, nós reconstruímos o passado como se ele pudesse ter sido objeto de um prognóstico antes de acontecer, o que é falso. Portanto, quando nós falamos de potencialidade, na verdade, nós falamos de algo absolutamente aleatório, e as 1000 cassações de mandato de 99 e 2009 foram feitas a partir de inferências retroativas do possível efeito que aquele abuso teve no resultado eleitoral. E se nós pudéssemos fazer perícia, doutor Gilberto, e infelizmente nós não conseguimos fazer perícia para saber qual é exatamente a influência daquele abuso eleitoral em determinado resultado da eleição, nós com certeza teríamos que pedir desculpa a 950 dos 1000 cassados naqueles 10 anos pós a alteração da lei eleitoral. Obrigado pela atenção. Bom, considerando que o Dr. Pereira já passou 5 minutos, e a primeira pergunta era direcionada a você, Pereira, e você já respondeu, que era potencialidade e gravidade pode ou não ser presumida, e a toda evidência já vimos que não pode. Eu vou passar a pergunta, Frederico, a seguinte para você, para que você possa nos auxiliar com essa abordagem. A Constituição Federal autoriza a cassação de mandatos sem potencialidade ou gravidade? Jamais. Por tudo que eu vinha falando, né? Porque a legitimidade, ela tem todos os subprincípios relativos à legitimidade são subordinados a uma lógica antecedente e maior, que é a lógica de preservação da vontade popular. E isso, eu trouxe aqui, corroborando o que o Pereira falou, né, diversas. Primeiro, a Comissão de Veneza não tem força cogente, mas é muito aplicada no seio do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Outras, percebam, eu pensei alguns dispositivos normativos e todos eles, sem exceção, fazem referência à necessidade da análise da potencialidade, como eu destaco aí nas partes amarelas. Mas, com relação à pergunta, eu fiz também uma breve pesquisa de jurisprudência comparada. E eu trouxe aqui para apresentar para vocês vetores de diferentes culturas jurídicas que confluem para o mesmo resultado na mesma linha da necessidade de análise da potencialidade. E, no ponto da pergunta, 3 desses 4 vetores são apontados por cortes constitucionais. E são as cortes constitucionais que dizem que as eleições não podem ser cassadas, senão naqueles graves
naqueles casos extremos, e cuja aí a extremidade a gente retira justamente dessa análise de potencialidade. O primeiro deles, eu vou pedir licença para levantar de novo, é o vetor espanhol. A gente pode olhar o leading case, é um caso referente à anulação de uma decisão de cassação do Tribunal Supremo Administrativo da região de Múrcia. E os dois pilares que regem o vetor espanhol, e é interessante que toda uma gama de jurisprudência produzida no âmbito da América Hispânica frequentemente faz referência a esse leading case, e ali fixaram-se dois pilares, nesse caso, né, o Acórdão 24 de 1990, primeiro, que o princípio da conservação dos atos eleitorais, a vontade do corpo eleitoral manifestada de forma clara e livre, ela deve ser preservada e, portanto, ela goza de uma presunção iuris tantum qualificada, né, que o tribunal tem que desconstruir para poder reverter uma decisão que leve à cassação, mas especialmente pelo princípio da proibição do falseamento da vontade popular, segundo o qual a anulação somente é possível nos casos em que fique demonstrado que o resultado tenha sido determinado por aquele ilícito que se está apurando. Algo muito parecido com o que o Conselho Constitucional francês replica, mas com outro nome, chamado princípio da influência suficiente ou determinante. E só um detalhe antecedente, aquela decisão do Tribunal Espanhol redundou numa mudança legislativa, vocês podem conferir, da LOREG, que é a Lei Orgânica do Regime Eleitoral Geral da Espanha. Com relação ao vetor francês, o princípio da influência suficiente ou determinante, o parâmetro de referência é o caso do Auto Sena, 2007.3533, em que se fixa a ideia de que a vontade do corpo eleitoral manifestada de forma clara e livre deve ser preservada. Ou seja, somente se determina a anulação de uma eleição quando sejam verificadas irregularidades com uma carga de influência suficiente para ter desviado o curso da vontade popular. Com relação ao vetor mexicano, o TSE enfrentou recentemente aquele caso de repercussão geral, de repercussão nacional, o problema da cassação da chapa Dilma Temer. O Pereira atuou como parecerista, né, Pereira? Um parecer brilhante. O que assim, me causou espécie à época que a gente que está lidando com o direito eleitoral não tivesse trazido à memória um fato de que um caso muitíssimo semelhante tinha acontecido 4 anos antes no México. Falo da possibilidade de cassação do presidente Henrique Peña Nieto, e, naquele caso, a análise, esse é o único dos casos que não são feitos por cortes constitucionais que eu trago, a análise do Tribunal Eleitoral, do Poder Judicial da Federação, eles fixaram condições de validação para as decisões de cassação de mandatos, sendo elas fato flagrantemente violador de princípio ou norma constitucional ou parâmetro de direito internacional aplicável. Olha o direito eleitoral internacional aí, Pereira. A necessidade de violação de norma constitucional não denota, a rigor, um rigor maior do que o que a gente está analisando aqui no Brasil, porque lá o sistema de contencioso tem parâmetro constitucional. Então, não estou dizendo que não se pode cassar com base na legislação infraconstitucional, porque o parâmetro não é exatamente transposto para cá. Plena comprovação da violação, olha aí, Pereira, fora a presunção, afetação de alta magnitude, e aí a gente tem uma noção semelhante à nossa noção de gravidade, entretanto, que haja a presença de violações que sejam qualitativa e quantitativamente a referência numérica determinantes para o resultado da eleição. Está aí o número do processo para quem quiser olhar. O vetor tcheco, que Pereira conhece, é um caso analisado pela Corte Constitucional. Também se fixaram premissas e condições cumulativas para anulação, cassação de mandato, violação de lei expressa, refutando o sistema de nulidade abstrata, presente ainda em alguns países da América Latina, por exemplo, no artigo 113 do Código Eleitoral argentino, mas já declarado inconstitucional em outros lugares, como, por exemplo, no próprio México. E a existência de nexo causal entre a violação e o resultado. Já pegando o gancho que você deixou, Frederico, em relação aos sistemas constitucionais eleitorais de outros países, que sempre exigem que haja essa gravidade, essa potencialidade demonstrada, queria te fazer a pergunta que nos foi passada aqui, Pereira, como, na modalidade de abuso, como o TSE faz o cálculo da potencialidade e gravidade? Ninguém sabe, né? Olha só,
Na pesquisa que eu fiz, ajudado por um estagiário, por dois, na verdade, que ficaram meses pesquisando legislação, doutrina e jurisprudência de 11 países, uma das perguntas que eu fiz para que eles fizessem avançassem na pesquisa, era assim: qual é o método utilizado pelos outros países para aferir potencialidade? Qual é o método, né? Afinal de contas, aqui no Brasil a gente tem um método intuitivo, né? Ou um não método, né? Eu analisei várias decisões do TSE, assim, por exemplo, em abuso dos meios de comunicação, que é o caso tcheco, uma eleição para o Senado, né? No final chegaram à conclusão que não havia nexo causal, e eu li o artigo, que aliás é publicado numa coletânea da Comissão de Veneza. Eu li o artigo e assim, quanto mais eu li o artigo, mais eu me lembrava de casos em que eu atuei para caçar mandato por abuso de meio de comunicação, e como eu cacei com muito menos potencialidade do que os tchecos disseram, no caso concreto, que não havia potencialidade, chegando à conclusão, nesse artigo aqui, que está em inglês, que as eleições não podem ser anuladas sem que haja um nexo de causalidade que demonstre, né, necessariamente a violação do resultado natural, não houvesse o abuso, né? Então, o TSE, na verdade, tem um não método, um método intuitivo, porque é um método de potencialidade presumida, e é impossível presumir potencialidade por uma razão muito simples, né, que é o espaço aleatório, né, a confluência de elementos aleatórios para conformar o resultado eleitoral. Então, o TSE tem que perguntar assim, quando caçou aquilo que eu disse antes: olha, será que não tivesse havido aquele específico uso da máquina, o resultado teria sido alterado? E o TSE migrou de potencialidade para gravidade das circunstâncias, mas também analisando os precedentes, o TSE não abandonou o conceito de potencialidade. Tanto que há vários julgados do TSE, inclusive 2017, 2018, que fazem referência entre a diferença de votos, né? Então, o TSE tem uma crise, né, uma crise de identidade quando fez a migração de potencialidade para gravidade. Mas eu quero complementar com um detalhe que o Fred não falou, que eu acho que é importante também dizer sobre o direito comparado uma coisa que é só aqui do Brasil, praticamente, que é o seguinte: esse caso tcheco aqui é um caso de perspectiva de cassação a partir de uma fraude, de um ilícito eleitoral, né, sem aquela tua classificação, acontecido no período pré-eleitoral. Mas, se nós olharmos para o direito comparado, todas ou assim, majoritariamente, amplamente majoritária, a análise da perspectiva de cassação na fraude ocorrida durante a apuração de votos, né? São raros os casos de abuso do poder político, abuso dos meios de comunicação, como o caso tcheco, né, abuso do poder econômico, conduta vedada. Eu não achei nenhum caso de cassação por conduta vedada, compra de votos. Na verdade, as fraudes conduzem à cassação, podem conduzir à cassação. Quando eu, numa das perguntas, perguntei quais são as hipóteses que podem conduzir à cassação, lá tem a ver com violação da realização da eleição propriamente, da fraude na urna, da fraude na junta apuradora, enfim. Nós aqui do Brasil é que temos estas modalidades de cassação orientadas pelos abusos, ou seja, por ilícitos pré-processo de votação. Quero passar a palavra para o Frederico, porque ele nos confidenciou, momentos antes da gente entrar, que ele tem uma proposta para essa análise de cálculo, da potencialidade. Você falou que você queria apresentar a nós esse seu estudo. Na verdade, assim, o Pereira tem muita razão quando diz que a gente não sabe, e eu trabalho no TSE, digo que a gente não tem um parâmetro firmado para análise de gravidade das circunstâncias nos casos de abuso. Então, a jurisprudência é oscilante. Isso não é propriamente um erro de conduta ou uma falha do TSE, porque
Por essência, a análise desses casos requer a aplicação de uma técnica casuística. O meu ponto é que isso não impede que a gente trabalhe para tentar compreender melhor essas formas de ilícito e tentar produzir esquemas de generalizações que nos permitam analisar isso com um mínimo de coesão. O que eu quero apresentar para vocês é um modelo hipotético, certamente falho, mas que possibilita para a gente a chegada a um ponto de partida para a análise desses casos. Eu precisaria de 2 horas para falar isso, e eu não tenho nem 3 minutos, então eu vou ser bem rápido para chegar no final. Acabei produzindo um texto de ontem para hoje sobre isso, então meu e-mail está ali, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar um texto em que eu explico melhor isso aí. O nosso esquema de controle de abuso é absolutamente impróprio desde o início, quando a gente pretende fechar em 3 caixinhas uma realidade que, por natureza, é fluida. A gente trata o abuso de poder como se o poder fosse só o poder econômico, ou o poder político, ou o poder midiático, quando a realidade já coloca na nossa cara que a gente tem outras espécies de abuso, entre as quais o abuso religioso. Então, a gente falha ao tentar fechar numa caixa algo que não cabe ali, mas a gente falha também na compreensão a respeito do próprio conceito de poder, né? No caso do abuso de poder religioso, eu acho que a gente erra ao presumir que todo e qualquer ato advindo de um eclesiástico é um ato de abuso de poder religioso. Se um pastor ou um padre me entrega um santinho, não quer dizer que a gente tenha ali uma relação de poder próxima, uma relação de poder posta, porque esse poder ele não foi entrado em exercício. A assimetria que existe entre o eclesiástico da minha igreja e eu, como fiel, não foi colocada naquela relação. Comparando a impropriedade, seria como a gente caçar, por abuso de poder econômico, alguém simplesmente pelo fato de que esse cara é rico, né? Então, a gente tem uma série de coisas para trabalhar por aí. Mas eu acho que a gente tem que olhar, além disso, o nosso esquema de contencioso típico com relação ao abuso de poder, que coloca essas caixinhas, eles atrapalham, meio que embota o nosso pensamento. Porque dizer que o cara exerceu abuso de poder econômico ou abuso de poder político, a rigor, não é dizer nada. Porque esse abuso, uma mesma forma de abuso, pode distribuir uma miríade de efeitos diferentes. Pego como exemplo, rapidamente, apenas para ilustrar, de posse do poder político ali na prefeitura, eu posso fazer várias coisas, levando a diversas consequências, e para a análise da gravidade, uma análise apropriada a respeito da gravidade, interessam as consequências e não as ferramentas. Pouco importa o abuso de poder, o que importa é o seu resultado. E, por isso, eu classifico as formas do abuso de poder a partir de uma perspectiva política em 3 fatos, em 3 categorias. A gente tem relações de poder que são muito invasivas, e eu as chamo de categorias de abuso de poder cooptativas. Essas categorias, elas são categorias que podem ser exercidas através de 2 diferentes motores de conduta. A gente pode ter coerção, e quando eu exerço uma coerção sobre alguém, seja com dinheiro, seja com poder político, eu reduzo as alternativas de ação daquele eleitor, pela ameaça de sanção, ou quando eu uso o dinheiro, eu reduzo as suas alternativas pelo aliciamento. E o que surge lá na urna, na hora que esse cara vota? Uma total assimetria. A gente não tem nenhuma reciprocidade nessa relação de poder, porque o voto na urna, porque o constrangimento é alto nessa relação de poder, ali a gente tem muito da vontade do detentor de poder e nada da vontade do eleitor. Então, graficamente, eu represento ali. Aquela seta vermelha grande é a vontade do detentor do poder, e aquela seta azul pequena é a vontade do eleitor. A análise preponderante para onde os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais têm que olhar nesses casos, ela é endógena. Importa a relação de poder e nada mais. Se eu coagi, se eu corrompi uma parcela do eleitorado, a análise é a extensão daquilo. Quantos eleitores eu cacei, etc. Nada mais importa. Entretanto, quando a gente passa para formas de abuso de poder, em que esse índice de constrangimento ele vai diminuindo, a coisa muda. O foco da análise, ele foge, outras coisas, outros fatores externos começam a importar.
Então, se a gente tem relações que eu chamo de relativamente invasivas, cujo motor da conduta é a manipulação pela ardileza do sugestionamento, aí o poder religioso sendo colocado, né, através de uma violência simbólica, ou através da mídia, por exemplo, o caso das fake news, aí começa a gente não pode dizer, a rigor, que não tem vontade do eleitor da urna, porque esse eleitor não foi pressionado, né? A pressão exercida sobre esse eleitor é uma pressão do sistema, é uma pressão ambiental. Os espanhóis chamam isso de condicionamento ambiental, os italianos chamam isso de pressão ambiental e os alemães chamam isso de dirigismo. Todos vocês aqui são livres para comprar o livro de direito eleitoral que vocês quiserem, mas saindo dali, muito provavelmente vocês vão comprar um livro de direito eleitoral da Fórum ou da Juruá, porque são essas as alternativas colocadas muito evidentemente à frente de todos vocês. Então, quando a gente começa isso, a gente já tem uma análise mista, porque não interessa só a relação do poder, mas o que vem de fora também importa. Para a gente chegar finalmente às formas de poder que não são invasivas, são meramente persuasivas, e aqui eu relembro a todos que a eleição envolve, do ponto de vista político, um jogo de poder. A disputa eleitoral é rigorosamente o que os cientistas políticos chamam de arena de poder, de maneira que o poder é natural para aquilo, né? Acontece que, nesses casos, a gente não tem constrangimento nenhum. As formas discursivas elas são utilizadas, e pode haver desvios no plano hipotético, mas esses desvios, para levarem à cassação, têm que terem contaminado o sistema. E aí os fatores preponderantes são exógenos. O juiz, um amigo meu, me ligou uma vez e falou: Fred, acho que eu vou ter que caçar o prefeito da minha cidade. Eu falei: o que aconteceu? Olha só, ele abusou aqui na rádio da cidade. Né? A rádio, na hora de passar a propaganda eleitoral, passava a propaganda dele e fingia problemas técnicos na hora de passar a propaganda dos demais. Eu falei: pois bem, quantas rádios tem na cidade? Não sei. É a primeira coisa que você tinha que saber. E quantas televisões? Tem 3. Ah, então analisa as rádios e me liga. Depois ele me liga e fala: tem 7 rádios. O problema aconteceu em uma rádio e a gente, assim, não tem pressão nenhuma exercida sobre o eleitorado e não tem contaminação do sistema. Há uma, porque ninguém ouve o horário eleitoral. Há 2, porque ninguém ouve o horário eleitoral naquela. Qual o número de pessoas que ouvem o horário eleitoral todo dia naquela rádio? De maneira que fica difícil. Então, para finalizar um raciocínio que eu precisaria de muito mais tempo para tecer, eu diria o seguinte: nós vimos lá na fixação das premissas que as decisões de cassação deveriam ser raras. E dentro desse pequeno espectro relativo à raridade, a gente poderia ter algumas cassações através de meios cooptativos. Elas deveriam ser mais raras ainda quando a gente trata de relações de poder semi-cooptativas e virtualmente inexistentes quando a gente trata de formas de abuso de poder meramente persuasivas. É uma pena que a gente não tenha mais tempo para ouvir o Frederico, mas aproveitando... Que fórmula diabólica, hein, Frederico? Como é que nós... E justamente considerando a fórmula diabólica apresentada pelo Frederico, as diferentes espécies de abuso, eu queria perguntar para o Fernando, desculpa, não te chamo de Fernando, para o Pereira, qual que é a diferença do 41A para os demais crimes eleitorais, considerando essa questão da abusividade? Bem, a gente começou a falar, mas quem sabe essa deve ser a primeira pergunta, né? Assim, a rigor, não há nenhuma diferença na interpretação literal do 41A para o 73, para o 30A, né, ou para os abusos da 6490. Né? O 41A foi aprovado, quem sabe alguns de vocês não saibam, aqui depois de um grande movimento, liderado pela CNBB, especialmente, para diminuir a compra de votos no Brasil. E aí aprovaram lá, dizendo: olha, se comprar voto, você perde o mandato. E alguém pode dizer: bom, mas antes era permitido? Não, desde o Código de 32 que não pode comprar voto. É um pouco intuitivo isso. A compra de voto era tratada no ambiente do abuso do poder econômico, mas se exigia potencialidade. Então, ficava demonstrada a compra de votos, mas como aquela compra de votos foi demonstrada nos autos num grau tal que não era suficiente para inverter o resultado, prevalecia o entendimento do TSE
conforme julgado exemplificativo que trouxe do ministro Jesus Costa Lima, que não havia esse nexo de causalidade, e como não havia o nexo de causalidade, a questão deveria ser resolvida no ambiente do direito penal, mais propriamente pelo artigo 299 do atual Código Eleitoral. Acontece que o TSE se deu conta que o 41A não seria aporte útil nenhum ao combate à compra de votos se continuasse a aplicar ou exigir o pressuposto da potencialidade, né? Então, o que é que fez o 41A, o TSE? Né? O TSE disse o seguinte, como a compra de votos ela agride o bem jurídico tutelado e a vontade do eleitor, e não a rigidez do processo eleitoral, a lisura do processo, então basta comprar um voto. Ora, isso é uma coisa que nunca ninguém entendeu, né? Depois, há um outro jogado que fala de ponta do iceberg, né, que dá a entender que, na verdade, o que o TSE disse é que quem compra um voto não compra só um voto, né, e, portanto, quando se flagra a compra de votos, se flagra, por presunção, a compra de muitos votos, porque ninguém compra um voto só, e, portanto, se admitiu aí a potencialidade presumida, que foi depois, como eu disse, estendida para os 73 condutas vedadas, para o 30A, compra de caixa 2, e depois para todas as formas de abuso, e aí nós conformamos a jurisprudência atual, que há potencialidade presumida para todas as hipóteses de cassação. Mas no 41A, nós temos uma potencialidade presumida em grau máximo, como eu digo, porque basta demonstrar a compra de um voto, que se presume a compra de outros, e se presume, a partir dessa primeira presunção, uma segunda, que essa compra dos outros foi tal para alterar o resultado. Nós abandonamos o conceito de potencialidade na lei, deveríamos ter dito, quem sabe isso, Fred, logo no começo, e lido como está hoje, que diz o seguinte, paradoxalmente, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. Veja como é engraçado ler isso, depois de tudo que a gente viu, o que acontece nos outros países. Eu vou reler. Não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. Todos os outros ordenamentos dizem, será necessariamente considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. E nós dissemos exatamente o contrário. Mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Aí eu já dei um exemplo uma vez, discutindo, logo que foi mudada a 6490 no inciso 16, que é assim, imagine que o sujeito esteja com 20% de vantagem numa pesquisa eleitoral e faltando 5 minutos para fechar a urna, ou seja, que não tivesse mais tempo de repercutir, ou 3 minutos, que hoje repercutem em 5, né, o candidato, para evitar que o adversário recebesse um voto, né, ao constatar que um eleitor do candidato adversário estava indo votar, o próprio candidato dá um tiro e mata o eleitor do adversário. Isso é de uma gravidade de circunstância sem igual. Para evitar um voto contra, eu mato o eleitor. Nenhum país do mundo, à exceção do Brasil, cassaria o mandato em razão deste homicídio. O sujeito responderia por homicídio, mas não poderia haver alteração contramajoritária do resultado eleitoral pela justiça eleitoral brasileira. Então, me parece que é um exemplo que pode parecer absurdo, mas é precisamente assim que nós estamos a julgar desde que resolvemos nos distanciar do parâmetro internacionalmente aceito há quase 20 anos. Frederico, para a gente encerrar os nossos debates e já baseado nesses exemplos que o Pereira trouxe, de antecedentes em relação à questão da gravidade do abuso, você considera possível uma alteração de posicionamento do TSE? É inevitável essa alteração de posicionamento? Temos um encontro marcado com essa mudança de entendimento e, portanto, com o enterro da advocacia eleitoral, Frederico? Olha, eu acho possível, não sei se seria provável, porque a gente passa, a cada ano, acho que fica mais difícil voltar atrás nisso, mas uma forma
de que a gente começasse a rever esse processo é justamente o aprimoramento de estudos, é a internalização das normas eleitorais, as normas de direito eleitoral internacional, porque no plano dos tratados de direitos humanos, no plano do direito eleitoral internacional, direito político internacional em geral, as democracias modernas são regidas pelos mesmos princípios, pelas mesmas normas. A gente não tem, já se fala há mais de 20 anos na doutrina estrangeira, que a gente já tem conformado uma espécie de direito eleitoral internacional, porque os tratados são assinados pelos países e os ordenamentos internos não têm muitas diferenças entre si. Então, assim, é meio um pouco difícil explicar por que é que a gente tem essa cultura, né? Mas toda cultura é, por natureza, reversível e, talvez, com mais debate, com mais estudos, com maior produção de doutrina, no futuro a gente consiga plasmar nos tribunais uma concepção diferente e mais consentânea com o que a gente verifica lá fora, não apenas em países periféricos, mas nas democracias mais avançadas do mundo. Para garantir essa legitimidade que você tem. E, Andréia, né, para terminar, repetindo... E o tempo está esgotado, está piscando vermelho aqui. Eu deixei o nosso painel 10 minutos mais curto, só para a gente poder esgotar o tempo. A gente... Tá piscando. Só para repetir esse dado, né, que eu mencionei antes, né, quer dizer, se os americanos estudaram dezenas de milhares de eleições, pegaram os maiores experts do mundo antes do resultado eleitoral e perguntaram quem é que vai ganhar, os melhores experts do mundo se saíram, segundo o estudo de Tetlock, milimetricamente melhor que o acaso. Portanto, o espaço do aleatório é gigantesco. Como é que nós podemos, ao analisar a potencialidade, decidir o que é que determinou ou o que é que não determinou o resultado eleitoral, se quem estuda muito isso, né, não consegue se sair melhor que o acaso? Por que é que os juízes eleitorais teriam um dom que os especialistas no mundo inteiro não têm? Essa é a pergunta que nós teríamos que fazer para, quem sabe, um dia pedir desculpa aos milhares de caçados nos últimos 20 anos. Bom, agradecendo a presença do Dr. Frederico Alvim e do Dr. Pereira, vou encerrar esse debate para que vocês possam apreciar o próximo TED Alaica do Guilherme Gonçalves. Obrigada a todos.